Deus, a paz do Senhor. Amém. Confesso que não conhecia a congregação aqui, fico muito feliz com o convite. Graças a Deus. Quero trazer aqui a saudação do pastor Carlos Cardoso, pastor da igreja onde eu congrego, Igreja Batista Nacional do Amanhecer. Muito feliz de encontrar o conterrâneo aqui do Parque Maria Tereza. Graças a Deus. Amém. E, enfim, motivo de alegria, acho que Deus já falou aqui grandemente, nada que eu vá dizer aqui vai melhorar ou acrescentar. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para trazer a palavra hoje. Sei que não sou merecedor de rigorosamente nada, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos levanta para trazer uma palavra. De novo, tudo que foi dito, bem dito aqui, já falou assim profundamente. Desde assentados, vamos ficar confortáveis. Meu Deus. A Amém. gente vai hoje passar aqui na palavra de Deus, vamos fazer um apanhado aqui na palavra. Eu quero agradecer mais uma vez pela infinita misericórdia do nosso Senhor Jesus por estar aqui, trazendo a palavra. E Deus já falou e bradou aqui grandemente aqui no Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O propósito de Deus, como o irmão falou aqui, o presbítero, realmente Deus é misterioso. Muitas coisas a gente tem dificuldade de entender. É verdade. Eu tenho me esforçado, tenho orado, tenho buscado, Jesus. tenho errado, Meu Deus. buscado acertar. Meu Deus. Por quê? Porque nós somos falhos, Verdade. meros, mortais e pecadores. Mas Verdade. os desígnios e mistérios de Deus são muito aquém, Oh, meu muito mais profundos, muito Verdade. maiores do que a nossa vã filosofia, glória, que a gente aleluia. pode alcançar. Verdade. E é exatamente assim que a gente vai vivendo, meus irmãos. A gente tem realmente uma caminhada nessa terra, um período de tempo estabelecido por Deus. E nesta vida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, Verdade. vai crescendo na obra do Meu Senhor. Deus. Como foi dito aqui pelo pastor, né? Essa passagem também onde os bens, as coisas deste mundo que Meu muitas Deus. das vezes ofuscam exatamente nós acertarmos o caminho, Verdade, Deus. entendemos que o nosso Senhor Jesus tem muito mais do que propriamente esse mundo tem para oferecer. Meu Deus. Mas, como somos meramente mortais e humanos, muitas das vezes esses caminhos que o mundo nos oferece nos confundem. É uma grande verdade, nós temos necessidades, temos também coisas a honrar. Verdade, Deus. Muitas das vezes nós paramos para ver os ímpios dizendo, mas olha, sem dinheiro você não vive de fato, você não vive sem dinheiro. É uma ingenuidade Meu Deus. e é uma criança muito grande nós pensarmos que sem dinheiro nós podemos viver nesse mundo. Nós temos compromissos a honrar, coisas a verdade. fazer nesse mundo. Verdade. E obviamente, se não fosse assim, a palavra de Deus não falaria tantas vezes na questão do dinheiro. Não que dinheiro seja errado, ao contrário, dinheiro é importante, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É Deus. Então, nós Aleluia. temos que aprender a administrar. Eu propriamente posso falar aqui de púlpito. A gente, né, muitas das vezes vê muitos pregadores falando como se fossem super-heróis. Não, nem tem super-heróis, isso não existe. Verdade. Todos nós temos lá as nossas debilidades. É, Às vezes nós aleluia. somos mão abertas demais. Eu sou criticado muitíssimo pela minha família. Mas você tem a mão aberta. Eu falei, prefiro Glória a Deus. pecar. Não no sentido de pecar contra Deus, mas errar pelo excesso de estar sempre com as mãos estendidas e abertas, porque glória. provavelmente está pecando contra a palavra de Deus por ser uma pessoa com as mãos fechadas. Meu Deus. Sou uma Aleluia. pessoa realmente que só penso realmente acumular. Meu Amém? Deus. É. Mas aqui viemos trazer a palavra do Senhor. É uma passagem muito conhecida. Convido os irmãos para abrir aqui a palavra de Deus em Mateus. Grande Deus. Abençoe o teu servo. Aleluia, Jesus. No seu capítulo 25, versículo 31. Vamos fazer uma leitura aqui Meu Deus. da palavra de Deus. Podemos assentar, meus irmãos, não vamos levantar, vamos ficar confortáveis, sem problema. O que você fez? Para sentir à vontade, mas não é necessário. Aqui, minha tradução pode estar um pouco diferente, está falando aqui o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono de glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Perceba bem, bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes,
Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: meu Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que os deixastes fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes fazer. Sendo assim, eles irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui esclarece exatamente o que foi dito aqui. Perceba que a palavra de Deus aqui se complementa, se completa quando você está na presença do Senhor, como esta congregação aqui está repleta do Espírito Santo de Deus. Olha, as 10 virgens prudentes, como foi dito aqui, Meu Deus. e as que estavam desapercebidas. Perceba que no contexto está dizendo o seguinte: virgens. Muitas pessoas acham que a conotação sexual da virgindade vai fazer com que você, exatamente por não ter pecados sexuais mais graves, vai fazer você ser salvo. É bom que você não peque. De fato, não devemos pecar. Porém, isso não é um determinante. Por quê? Porque nós vamos esquecer a misericórdia de Deus infinita. O sangue do Senhor nos lava de todo e qualquer pecado que você queira confessando e deixado de lado. Então essa coisa toda aí de tentar jogar pedra nas pessoas, olha só, vamos pular essa parte. Nós cristãos que estamos amadurecidos na fé, já temos que pensar numa outra forma. E a outra forma que a palavra de Deus diz aqui é claramente o seguinte: olha só, você vai ser questionado, minha irmã e meu irmão, pelo Senhor naquele grande e terrível dia, desta forma. Meu Deus. Mas eu me comportei tão bem, como foi dito aqui pelo pastor. Olha, eu não adultero, eu não furto, eu obedeço estritamente os mandamentos e a lei. Então tá. Dá tudo que tens, me segue e amontoarás tesouro no céu. Dá aos pobres. Meu Deus. Ou seja, no tempo do Senhor existiam muitas pessoas necessitadas, amém? Não. Nos dias atuais também. É verdade. Eu já ouvi de pessoas muito usadas por Deus, pessoas super sérias, honestas, cristãos exemplares. Mas como é que fica essa parte aqui, hein? Os encarcerados? Essa parte aqui para mim não dá não. Mas como não? Não, isso aqui para... Bom, meus irmãos, não vamos nos esconder atrás de ninguém para, antes de mais nada, lembrar de uma coisa: o nosso Senhor Jesus Cristo foi um deles. Meu Deus. Foi um encarcerado. E se parar para pensar, o julgamento mais injusto da história da humanidade foi o julgamento de Cristo. Meu Deus. O mais injusto. Meu Deus. Em todos os sentidos. Desde o início, quando ele foi interpelado. Deus. Desde o início, quando era simplesmente um castigo. E quem teve a oportunidade de visualizar isso, sem ler a palavra, vendo aquele filme Paixão de Cristo. Meu Deus. Eram só algumas chibatadas. Jesus. Os romanos cansaram de bater e de arrancar a pele do Senhor. Deus. De derramar seu sangue. Meu Deus. Aleluia. Roma era uma máquina de guerra. Meu Deus. Um império até hoje jamais visto na história da humanidade. Jesus. Inclusive são as pernas de ferro na visão profética da revelação do sonho de Nabucodonosor, que foi feito por Daniel. Olha, essa estátua aqui, cabeça de ouro, lembramos? Babilônia. O abdômen, o dorso, a Pérsia, as pernas de ferro, Império Romano. Foi ali que Jesus apareceu na história da humanidade. Aleluia. Então, meus irmãos, muito me preocupa o julgamento que temos uns com os outros e dos demais numa sociedade que é realmente hipócrita,
Sociedade essa que fica apontando os erros uns dos outros, É. mas vive tropeçando nas mesmas coisas. Enquanto que isso, você esquece da maneira que você vai ser interpelado pelo Senhor. Meu Olha, Deus. e aquele lá, aquele pequenino que chegou lá te pedindo água, que teve fome. Eu destaco esse aspecto do encarcerado, meus irmãos, porque como advogado eu tenho uma experiência realmente muito rica nesta área, exatamente porque estou há 20 anos fazendo a mesma coisa, exatamente visitando presídios, atendendo mães, pais desesperados com os filhos passando por situações. E uma das coisas que Deus sempre chama minha atenção, assim, uma certa rigidez e cobrança. Nunca se aproveite de uma situação dessas para tirar vantagem. Nunca faça Meu isso. Deus. Nunca peça a quem Aleluia. daquilo que eles possam pagar. Sempre facilite para fazer o melhor. Por quê? Meu Porque Deus. eu estou aqui no céu. Eu estou olhando o que você está fazendo. Eu te coloquei numa situação. E olha, a minha mão é pesada, meu filho. Se eu tiver que te cobrar, eu lhe cobro. Jesus. Ninguém gosta de falar da cobrança de Deus, né? Pois eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. É Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui dando uma carta branca deliberada para você pecar do jeito que você quiser. Só estou aqui dizendo uma coisa. Aquilo que Deus colocou para você fazer, você o faça. Por quê? Porque você não pode surpreender a Deus. Nunca. Senhor, mas... Olha só, eu já sabia. Eu já sabia. Eu sabia tudo que ia fazer. Eu já sabia. Eu sou onisciente. Eu senti tudo que você vai fazer. Você não pode me surpreender. Quer um exemplo disso? Meu Não Deus! surpreender a Deus. Pedro estava lado a lado. Meu Deus. Senhor, até a morte te acompanharei. Meu Deus. Não vai o calo deixar de cantar 3 vezes e você vai me negar. Meu Deus. Eu? Pois você vai. Mas você vai. Ali é a prova maior, fazendo uma análise do texto, que você não pode surpreender a Deus. Deus sabe exatamente aonde você vai tropeçar. Oh, meu Deus. Cabe a você atitude diferente. Uma atitude diferente de Pedro, outra atitude diferente de Judas. Meu É Deus. Deus, é O verdade. que eu vou fazer? Me arrepender? Canta lá. Voltar? Ou eu vou me enforcar? Meu Deus. Eu vou genuinamente confessar, entender e me arrepender? Ou eu vou me encher de remorso? Jesus. Remorso? Remorso não resolve sua vida em rigorosamente nada, meus irmãos. Remorso vai fazer você o quê? Ficar cheio de problemas mentais e no fim das contas você vai ser uma desgraça da sua própria vida. Foi assim com Judas. Eu não inventei nada. Está aqui na palavra. É verdade. É só examinar. É só a gente olhar. É verdade. Então, essas coisas que muitas das vezes o inimigo aproveita, situações, para querer utilizar o quê? Nossa, vamos usar os padrões sociais e certas habilidades que o ser humano desenvolve, achando que está agradando a Deus, para depois utilizar contra si próprio. Luiz, faz uma tradução que você está falando, muito simples. Discurso moralista. Meu Deus. O Senhor Jesus não pediu em nenhum momento para que você aponte o dedo para rigorosamente ninguém. Ao contrário. O irmão falou, na verdade, pastor, o irmão estava lá paralisado, sem saber o que fazer, pediu uma oração, humildemente, ele orou, ele caiu, chorou, se comoveu com aquilo e deve estar com a vida restaurada. Por quê? Porque o Senhor assim quis que fosse aquele momento. As palavras utilizadas pelo pastor naquele momento para resgatar aquela alma. É verdade. E quando as pessoas pedem socorro, e quando as pessoas estão na mais profunda desilusão com a vida, com as pessoas, julgada, crucificada, cuspida, humilhada, o que você faz? O que é que você faz? Ah, Luiz, você está criando uma interpretação nas entrelinhas. Também vale para aquelas pessoas que estão desprezadas, humilhadas. Pelo quê? Pelo pecado através de quem? Satanás. Satanás é ardil. É verdade. Ele ama essas coisas. Visitando os presídios, quantas vezes a gente conversando com um preso lá, aquela situação difícil. Mas, doutor, quantas vezes eu, para poder manter lá meu nome, minha atitude, eu tive que fazer? Pois é. E agora? Olha onde você está. Eu te pergunto, quando você está sozinho numa cela e tal, quem vem no teu ouvido falar? E aí? Olha a sua vida. Olha o que eu fiz com você. Deu certo para você? Deus. Agora você está sozinho. Por quê? Porque o acusador, meus irmãos, o acusador pega a palavra, entenda, bloqueie isso.
Do momento que você tiver qualquer coisa, confessa, deixa, não permita Satanás entrar na sua mente para te acusar, porque ele é o acusador. Você tem o maior advogado dos advogados, que é Jesus, que morreu na cruz. Não há nada que você faça que Deus não saiba. E não há pecado que não seja perdoado. Porque você não pode com a misericórdia de Deus, que é infinita. Você não pode com ela. Não há nada mais profundo que o nosso Senhor Jesus Cristo não seja mais profundo. Nada. Nenhuma ofensa, nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de crime. Nada. A não ser blasfemar contra o Espírito Santo. De resto, nada. O Senhor não te alcance. Nada que não possa ser tirado. Nada. Mas, voltando ao texto bíblico. A irmã falou uma verdade que vai de encontro à palavra que estava separada para complementar aquilo que o Senhor quis falar desde o início do culto. Veja bem, não adianta vestes, postura de cristão sem a atitude do cristão. O irmão entrou aqui agora, todos nós aqui, por favor, sente, fica à vontade. Já tinha visto, vindo aqui, olhou da porta, fica à vontade. Esta igreja aqui acolhe. Graças a Deus. Enquanto que outras igrejas, infelizmente, como o presbítero deu aqui um exemplo, preocupados com o quê? Com o glamour, como aquela igreja que é mencionada em Apocalipse, onde o nosso Deus fala: de tal jactância não me regozijo, ou seja, de tal pujança, de tal luxo, esse crescimento material de vocês, eu não tenho prazer nenhum nisso. Meu Deus. Porque a substância que é o amor, meu Deus, muito longe. Oh Deus. A substância que é a prática do amor está distante. Essa substância temos que preservar. Meus irmãos, eu falo novamente, não tem como surpreender a Deus. Você não vai, com todas as suas forças, conseguir surpreender ao nosso Deus. Jamais. Meu Deus. Nunca aceitei e não vou aceitar que ninguém chegue e tal. Mas você, em cima do púlpito, ou o que quer que seja, por quê? Você não pode surpreender a Deus. Verdade. Se você daqui em cima tem algum propósito, uma razão de ser. Até porque, para nivelar o ser humano, que se acha tão acima quanto, porque ele é usado por Deus, vamos esquecer que o profeta Balaão teve que falar com quem? Com uma mula. É isso mesmo. Aí você faz a seguinte comparação: se Deus usou uma mula, por que não pode usar qualquer um de nós? Olha a misericórdia e o amor de Deus. Mas é para chamar a atenção de que a mula é um animal híbrido, é cruzamento de burro com uma jumenta. Uma mula não gera outra mula. Perceberam? Como é ofensivo o termo mulato na nossa cultura? Porque o mulato vem de mula e a mula não pode gerar uma outra mula, a não ser o cruzamento entre duas espécies de equinos que são diferentes entre si. Pegaram? Entenderam? A gravidade de certas coisas, de achar demais uma coisa, quando Deus está te mostrando: meu filho, minha filha, olha só, eu estou te nivelando, porque eu te amo, para que Satanás nos coloque lá no mais alto pedestal e puxe o tapete lá de cima e você se esborrache no chão e depois você tenha o desprazer ou tenha a desgraça de cometer algo contra a sua própria vida, como no caso de Judas. Não deu tempo. Não deu tempo, foi tomado pelo quê? Meu Deus. Vaidade demais, cobiça demais, coração voltado para outras coisas demais. Esqueceu a substância, o amor, a essência. E estava do lado do maior deles. Meu Deus. Estava do lado do mestre. Glória a Deus. Do maior, do único, do inigualável. E olha o que aconteceu. Meu Deus. Se isso aconteceu com ele, que dirá conosco? Verdade. Para pensar. Tira essas lições. Vamos prestar atenção na palavra de Deus com o quê? Bom, é momento de acertarmos. O tempo é findo, a graça está se fechando, não temos muito mais tempo. Mas é motivo para desespero? Jamais. Bom, precisamos acertar, aparar as arestas, orar mais, buscar mais, mas acima de tudo, amar mais. Mas acima de tudo, não deixar de praticar aquilo que está na palavra de Deus. E os enfermos, e os que têm fome, e os que estão sem roupa, e os que estão com sede, e os encarcerados. Como fica essa história toda? Aí, como já vi por aí, nas minhas andanças, pessoas que nunca imaginavam passar uma experiência dessa. Tem que chegar para mim
Obviamente não revelarei nomes por uma questão de ética. Luiz, senta aqui. O que foi? Você estava doente? Você sumiu, eu precisava muito falar com você. Uma pessoa assim, maravilhosa, amigo, mais de 20 anos. Trocamos trabalho. Eu estava preso. Você estava onde? Eu estava preso. Fiquei 90 dias preso. Depois fui solto, estou aqui com você. Vi aquilo. Não é possível. O que foi? Uma situação, prestei um serviço, desse serviço utilizou-se fraudulentamente o serviço que prestei, e a partir daí, a Operação Lava Jato veio, mandou também todo mundo vir. Fui um dos envolvidos, mas fui preso. Você me ligou e tal, tentei te ligar na hora, foi tudo muito rápido. Então não existe isso de que comigo nunca vai acontecer. Verdade. O que eu aprendi com isso? Meu Deus. Então, quando aquela coisa para mim, eu me lembrei, o Espírito Santo falou assim, meu filho, lembra lá atrás, você conversou com ele sobre a palavra de Deus? Um cristão, tá? Um cristão. Não professa o mesmo credo que o nosso, mas cristão. Ele comentando contigo, essa parte eu tenho dificuldade, teve que estar lá dentro, misturado com aqueles que são os excluídos da sociedade. Santo Deus. Bendito. Meu Deus. Outras coisas profundas eu tive a oportunidade de testemunhar. Um grande amigo que está desviado da palavra de Deus, a gente pegando sauna, no clube onde eu frequento. Quanto tempo que eu não te vejo e tal, como é que está Jesus e tal, você não pensa na igreja. Ele virar e falar exatamente isso. Eu só volto para os caminhos do Senhor se aconteceu uma coisa muito, mas muito, muito, muito grande na minha vida. Irmãos e irmãs, estão ouvindo o que eu estou falando? O acontecimento muito grande na vida dele foi perder o filho mais velho no acidente. Meu Deus. Oh, Jesus querido. Cadê o que comigo não acontece? Meu Deus. Eu estou contando para vocês, meus irmãos e irmãs, experiências duríssimas que a gente vê no dia a dia com pessoas. Que a gente... Mas como pode ser? Como pode ser? Pode. Pode. E aí a gente começa a parar para analisar. Culto esvaziado, não vale a pena. Perdeu o culto. Um dos últimos clientes que eu tive, cheguei na casa da família, a filha indignada. Mas seu pai teve um problema, já vou soltá-lo, a gente está resolvendo tudo. Estava o pai dela e mais 2 pessoas que já eram meus clientes e tal. Uma situação assim inusitada que aconteceu, foram presos em flagrante, eu já estava prestes a soltar e de fato soltei, foi até muito rápido. Doutor, eu estou indignado porque meu pai tinha que estar na igreja nesse dia, não onde que ele estava. Se ele estivesse na igreja, ele não estava preso. Eu falei, família reunida, esposa, filha, irmãos, eu não quero mais voltar a culto. O que eu puder fazer para não faltar, eu estarei na presença de Deus. Por quê? Porque eu saiba, eu tenho que aprender com as experiências dolorosas daquilo que passaram os outros. É o mínimo de sapiência que você pode desenvolver. Se aquilo ali aconteceu e pode acontecer comigo, eu pretendo não faltar a culto. É o que eu estou fazendo com a minha vida. Ah não, eu vou ficar aqui porque Deus entende tudo, meus irmãos. Deus entende tudo. Glória a Deus. Só que você vai precisar entender também as consequências dos seus atos também. É verdade. Você precisa entender. Deus entende tudo. Deus entende quando você não pode. Deus entende quando sua vontade prevalece da sua carne contra o espírito. Deus entende, meus irmãos, toda e qualquer situação. Só que Deus entende também que você vai ter que passar por aquilo que você precisa passar, tá? Verdade. Porque está chegando a hora e não Meu está dando mais Deus. para esperar. Como é que você fala isso? Corta a mim primeiro. Não vamos esquecer que quando você traz a palavra, o primeiro a ser cortado, esmiuçado, sou eu. Preletor. Estava planejando falar sobre outra coisa, mas Deus me tomou aqui na direção e a coisa foi por esse caminho. Tinha outra palavra. Ia falar de um aspecto interessante aqui, vou revelar para os irmãos. Ia falar aqui da situação, de o porquê que o profeta Eliseu mandou a ursa devorar aqueles jovens que não eram crianças e tal. Isso aí é o que você achou interessante. Deus fala exatamente isso. Você achou isso interessante? Ótimo, estude isso depois. O que eu quero de você é isso aqui. A palavra está aqui. Você fica incomodado. Agora sim, agora você sabe lá e fala daquilo que eu mandei você falar. Não aquilo que você quer dizer. Que bom, a gente ainda tem isso ainda, meus irmãos e minhas irmãs.
quando aquilo que a gente quer fazer contrapõe, contrasta com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e a gente sente exatamente que a gente não vai fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não aquilo que eu quero fazer. Já chega às vezes que a gente põe a carroça na frente dos bois, porque a nossa humanidade. Por que eu estou frisando isso, meus irmãos? Eu vou ser assim categórico com vocês possam entender. Olha só, aconteceu alguma coisa com a sua vida? Ajoelha, confessa, deixa e segue. Senhor, eu estou seguindo. Não faça como muita gente tem feito aí, querendo fazer uma vida de santidade inerrante, santarrões por aí, e no fim das contas você fica sabendo nas redes sociais, mas como é que fulano de tal era crente, era usado, era isso, era aquilo, tinha uma congregação enorme e tal, cometeu suicídio? Claro que acontece. Não acontece, não consegue o quê? Suportar. Meu Deus. Que é falho. Não consegue suportar que é pó, que é cinza. Quer se colocar numa situação aquém daquilo que ele pode suportar. O que acontece? Não suporta porque é extremamente vaidoso. Jesus não está em vaidade. Verdade. Tenta contra a própria vida. Ai meu Deus, o que aconteceu? Fulano, olha só, tentou contra a própria vida. De púlpito, com rebanho para tocar, com ministério para honrar, com tudo que Deus deu, o que aconteceu? Se desviou aonde? No aspecto da vaidade. Deixou a verdade falar mais alto, mais o meu ego e tal. Eu era inerrante, eu era incaível, se é que existe essa palavra. Não, meu irmão, você é falho, pecador. Era só ter ajoelhado, era só ter confessado, deixado. Você não é mais do que Jesus. E o pior, e eu falo isso sem medo de errar, quando Paulo fala, seja meus imitadores quando eu sou de Cristo, preste atenção no mistério. Você não vai imitar Cristo, não. Você imita Paulo. É verdade. Você quer enlouquecer? Vai viver o que Cristo viveu. Você não vai aguentar, você não vai suportar. Verdade. Você não vai aguentar. Eu tenho que fazer o senhor levantar, vira o rosto, te dá um tapa, dá o outro lado. Você tem que perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia. Você vai suportar isso? Uma hora você vai perder paciência. Eu não estou dizendo que depois você não vai pedir perdão, vai reconciliar com a pessoa, mas se leva um tempo, a gente é carne. Se você está nessa esfera espiritual, Deus te abençoe. Porque Paulo diz, aquilo que quero fazer, não faço, aquilo que não quero, faço, miserável homem que sou. Há um exemplo aí que eu quero seguir. Meu Deus. Um homem que admite as suas misérias. É assim mesmo, Jesus. Então eu imito Paulo, porque Paulo diz na palavra que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, o sujeito vai lá e tal, eu vou direto no Senhor Jesus. Você vai? É isso mesmo. Tem o Evangelho, tem a palavra. Aqui está explicado. Você não prefere por aqui não? Meu Deus. Só vitória? É mesmo, irmão? Deus te abençoe. Vai. Até onde você for, que Deus te acompanhe. Agora, quando você errar, você cair, que Deus te ampare na sua queda. Meu Deus. Porque está escrito aqui também, não estou inventando nada diferente da palavra de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu vou falar bem tranquilamente que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você não pode surpreender a Deus. 7 vezes cai o justo, está escrito, e Deus o levantará. E o ímpio, assim que cair, quem o levantará? Deu para entender, meus irmãos? A palavra de Deus é simples. A gente cria complicações com as nossas filosofias que não cabem dentro do Evangelho. Meu Deus. Se nós observássemos estritamente o que está aqui, e nós acertaremos mais e erraremos menos. Mas é claro, nós somos falhos. Por que nós temos que congregar sempre, estar examinando a palavra sempre e receber a palavra sempre? Porque nós precisamos de alimento. Verdade. Porque afinal de contas, nosso adversário está por aí, ó, ao derredor, enchendo nossa mente de um monte de coisas. Meu Deus. Aí eu te pergunto, quem mandou você encher a sua cabeça com um monte de coisas? Se o Evangelho diz o seguinte, meu filho, olha só, já te levantei, já te purifiquei com meu sangue derramado e vertido lá naquela cruz do Calvário. É o que você está esperando para você levantar e me seguir? Anda! Agora, você tem que ter a dimensão de entender, Senhor, eis que estou seguindo. Estou seguindo. Senão sua mente não vai aguentar.
Ora, você está aqui no culto, ai, eu estou no céu amanhã, acontece alguma coisa com você, você discute com a sua esposa, com o seu marido, acontece alguma coisa, você falou alguma coisa que não era para ser dita, olha aí, estou no inferno de novo. Ai, meu Deus, é nessa inda e vinda, o inimigo está ali esperando para fazer o que com você? Para te acusar. Meu Deus. Para te desestabilizar. Não dê espaço para o inimigo. Blinde sua mente, porque você tem o sangue do Senhor a seu favor. Não foi em vão que aquele homem, Aleluia. o único justo, Glória a Deus. se entregou de braços abertos por amor. A maior prova de amor da história da humanidade foi essa, porque dividiu a história, o antes e o depois de Cristo. Não há nada parecido, nem nada haverá tão mais puro, tão mais sincero, tão mais impactante na vida do homem. O que faz na vida do homem aceitar Jesus é coisa incrível, impossível de explicar. Assassinos terríveis Verdade, Deus. que fizeram coisas horrorosas. Eu vou dar o exemplo de um deles que escreveu 2 terços do Evangelho, Paulo. Gente, para analisar. Glória a Deus. Se a conversão de Saulo para Paulo foi o que foi, olha o poder desse Deus que nós servimos. Eita glória. Se Aleluia. descobrisse na época, estamos aqui reunidos falando de Jesus e tal, estava todo mundo, ó, morto. Morto. Consentiu o apedrejamento de Estevão. O homem terrível, sanguinário. Não há nada que o sangue e que o amor do nosso Senhor Jesus não seja mais profundo. Glória! Não há nada. Verdade. Não deixe que o inimigo, deixe que o mundo, as circunstâncias façam com que você esmoreça, porque isso é uma mera dificuldade. Porque o próprio Paulo, quando estava lá na prisão, chicoteado, sem força para segurar as próprias fezes e urina, ele diz: breve é a minha tribulação. Agora, se a irmã não te dá paz do Senhor, se a irmã não fala com o pastor, eu não quero mais Jesus não, abandona tudo, chuta o pau da barraca. Qualquer discussão em casa, não tem como não. Só aí, você tá com aquilo no corpo, para nem falar o nome. Peraí, meu irmão. Qualquer problema agora vai fazer com que você esmoreça? E os heróis da fé? Vamos citar aqui vários, vamos ficar aqui madrugada dentro. Mas só para citar um dos que eu mais gosto, José do Egito. Em relação a esperar a promessa de Deus na sua vida. Estou falando isso com os irmãos porque eu tenho testemunho que eu vou falar aqui agora. Estou 20 anos esperando para que Deus me levantasse no ministério como estou fazendo aqui agora. 20 anos. Está sendo filmado porque eu utilizo isso para colocar nas redes sociais, porque nós temos um alcance maior hoje em dia. Amém? Então, o que acontece? Estou, desde que me converti, me batizei até hoje, e Deus falando, vou te levantar e tal. 20 anos de aprendizado, de muitas e muitas experiências, Meu Deus. de muitas coisas que aconteceram na minha vida, e acredito que vai acontecer coisas maiores ainda. Sim. Acontece que o quê? Nome de Paciência. Ah não, eu não tenho nada contra levantar o irmão com um ano de igreja e tal. Deus faz o que ele quiser. Eu não tenho nada com isso, olha só, é aquilo. A palavra de Deus diz, olha só, combinei o que contigo? 1 denário por um trabalho em um dia. Se eu dou 2 denários para aquele que trabalha a mesma coisa que você, o dinheiro é meu. Fui contra você em alguma coisa? Não, você combinou comigo o quê? 1 denário? Te paguei. Se vai ser 2 para ele, é 2 para ele, porque eu tratei com ele, o que você tem com isso? A palavra de Deus diz claramente, é exatamente isso. Se eu vou usar uma pessoa, Deus quer usar ele com 3 vezes, 6 vezes convertido, glória a Deus. Se vai esperar 20, Luiz Fernando, vai esperar 20 e assim tem que ser. Você não quer não? Você não tá afim não? Olha só a rua ali, ó. Porta da rua em cima da casa, pode ir. Você quer? Foi assim com Pedro. Vai embora com eles não? Não, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Você quer ir embora? Você quer desistir? Você quer entregar? Simples, vai embora. Meu Deus. Arque com as consequências. Arque com as consequências. Quer ir embora, quer largar, quer abandonar, quer chutar tudo pro alto? Quer viver no mundão? Meu Quer Deus. experimentar as coisas que tem nesse mundo aí? Louvado Deus te seja abençoe, Deus. vai lá. Tudo são decisões e escolhas. A gente espera sempre que nós desejamos ficar na presença do Senhor. Agora, decisão é decisão. Não tem boa decisão, nem má decisão. Só tem um lado. É decidir pelo lado do Senhor. Porque uma vez que você escolhe o mundo e as suas concupiscências, a desgraça é certa. Meu Deus. Certa. Verdade. Certa. Baseando aqui no que foi dito em relação ao rico que preferiu abraçar-se com as suas riquezas e deixou o Senhor de lado.
Ele tinha tudo na frente dele. Era só decidir. Ele não escolheu, ele não decidiu. As riquezas vão te levar a algum lugar, podem te dar muitas facilidades. Dinheiro, riquezas são facilitadores, mas não compra salvação. Como diz aqui o pastor, e eu concordo com ele, salvação é tomada à força. E tomar a força requer sacrifícios, requer renúncias. Muitas renúncias. Muitas renúncias. Todo dia uma renúncia diferente. Todo dia. Todo dia. Tem hora que você depara aquilo ali. Eu podia mudar tudo aquilo ali. Realmente podia. Mas Deus está querendo sua renúncia ali. Como foi com Jonas. Eu mandei você ir lá em Nínive pregar e falar daquilo que ia acontecer com aquela cidade. Eu não mandei você ir para outro lugar. Você quer? Tinha opção. Eu estou preocupado com a tua felicidade, Jonas? Não, eu estou preocupado em você obedecer. Felicidade é um conceito que o mundo coloca aí tal, que muitos têm se perdido com isso. Importa obedecer. Mais importante que obedecer é não sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer? Jonas, vai obedecer não? Fica lá, 3 dias na barriga da baleia. Para você sentir. Imagine, meus irmãos, ir para o fundo do mar. E ali Jonas fala realmente que estava lá, entendeu? Preso ao inferno. 3 dias, 3 noites. Pode não ser uma pregação da maneira como vocês estão acostumados, mas eu costumo passar e fazer uma pergunta na palavra de Deus, porque são várias coisas que combinam com a mesmíssima coisa. Aqui Deus falou maravilhosamente, absurdamente, desde quando sentamos aqui nos louvores, passando por todas as oportunidades, falando diferente daquilo que Deus já tinha falado desde o início. Até aqui Deus me deu. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Quero, mais uma vez, glorificar e agradecer esse Deus maravilhoso. Amém? Que nós possamos levar essa palavra no nosso coração e entendermos a profundidade do Evangelho em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.